Planilha de cota de aprendizes. Bom, aqui é a listagem de todos os funcionários da empresa, ok? Tanto sendo como aprendiz, tanto CLT, são a listagem de todos os funcionários. Então, ó, aqui está os nomes dos funcionários, as admissões, funções e o principal, o código de CBO de cada função dos funcionários e se demanda formação profissional. Ao longo do vídeo eu vou explicar essa aqui, ó, o que demanda a formação profissional, ok? Então aqui os nomes dos funcionários. Então vou colocar o nome fictício aqui. Vamos colocar como funcionário 1 e assim por diante. Funcionário 2. Então está preenchido os nomes dos funcionários, as admissões, as funções, o código do CBO da função e se demanda formação profissional. Pois se demanda formação profissional, ele vai entrar para a base de cálculo da cota de aprendizes. Se não demanda formação profissional, como nesse caso aqui, e este caso aqui, automaticamente, ó, esses campos aqui são tudo automático, total de funcionários. Conforme você for colocando o funcionário abaixo nas linhas, ele vai acrescentando aqui a quantidade de funcionários. E conforme for colocando que não demanda formação profissional, ele vai colocando como excluídos. Então ele exclui do total de funcionários, que o total ele dá a base de cálculo para a cota de aprendizes. Então esse aqui de formação profissional terá uma aba para como você constar se demanda formação profissional ou não. Então, ó, no Google colocar MTCBO, aqui buscar pelo código do CBO. Segundo passo, inserir o código do CBO. O terceiro passo, clicar nesta opção aqui, ó, características de trabalho. E o quarto passo, o principal, no texto, na formação e experiência, no final do texto irá aparecer este texto padrão aqui, ó. As ocupações demandam formação profissional para efeitos do cálculo de número de aprendizes, ok? Então, na listagem você irá listar todos os funcionários com função, código do CBO, e com o código do CBO tem a aba do passo a passo. Você irá pesquisar no CBO, com o código do CBO, se estará este texto aqui, ok? Vou retornar no passo a passo. Então, para pesquisar a formação profissional, você irá pesquisar MTCBO, buscar pelo código, inserir o código do CBO e na opção características de trabalho,
E na formação e experiência estará o texto, porém, ao final do texto, se entrar para a base de cálculo de menor aprendiz, de aprendizes, estará esse texto padrão aqui no final. Se tem esse texto aqui no final do CBO que você pesquisar, então só colocar sim, demanda formação profissional. Se não tiver aquele texto, então não demanda formação profissional. Pois pela lei de aprendizes, funções como de gerência que exijam um curso técnico ou ensino superior, ele não demanda formação profissional. Ok? Então aqui ó, tudo automático. Aqui o nome da empresa, o CNPJ da empresa. Aqui eu já expliquei no começo do vídeo, seriam a listagem de todos os funcionários. E aqui ele irá calcular tudo automático. Clicando aqui, estará em ordem alfabética dos funcionários. Então, ó, a base de cálculo seria 11. Então terá uma aba do cálculo de cotas de aprendizes. Então aqui ó, o porte da empresa, se ela é ME, EPP, empresas sem fins lucrativos com objetivo de educação, ou o porte demais. Essas três opções aqui ó, de ME, EPP, empresas sem fins lucrativos com objetivo de educação profissional, está dispensada pela lei ó. Eu vou clicar aqui, estará como dispensada pela lei. ME, EPP também, empresas sem fins lucrativos com objetivo de educação profissional, também dispensada pela lei. Porém, ó, se a quantidade de funções que demandam formação profissional for igual a 7 ou mais e for do porte demais, a contratação ela é obrigatória de aprendizes. Ok? Se ela for até 6, está dispensada pela lei. Porém, de 7 ou mais e do porte demais, não sendo empresas sem fins lucrativos, EPP ou ME, está obrigatório a cota de aprendizes. Ok? Somente se for do porte demais. Eu vou alterar o porte da empresa aqui, estará como dispensada pela lei. Ok? Então vou voltar pelo porte demais, volta a ser obrigatório, porém tem que ser de 7 ou mais. Se ela for do porte demais, porém a quantidade de funções que demandam formação profissional for até 6, está dispensada pela lei. Se ela for de 7 ou mais, ela entra na cota de aprendizes, que é a cota de aprendizes no mínimo de 5% e no máximo de 15%, mínimo de 5% e máximo de 15%. Ok? Então na listagem a gente verificou aqui a base de cálculo de 11. Então vamos alterar aqui para 11. Então deu o mínimo de um aprendiz e o máximo
de 2 aprendizes. Ok? Então você vai listar todos os seus funcionários aqui. E o principal é você verificar quais funções demandam formação profissional. E a base de cálculo você irá utilizar nesta aba aqui. Vamos supor que a base de cálculo deu 20 funções que demandam formação profissional. Então, o mínimo de 1 aprendiz e o máximo de 3 aprendizes. Então vamos aumentar isso aqui. Vamos supor que em alguma empresa esteja a quantidade de 100 funções que demandam formação profissional. Então o mínimo, a cota de aprendizes, de 5%, seria de 5 aprendizes. E o máximo 15. Vamos supor de 300. Teria que contratar 15 aprendizes. Ok? Calculado tudo automaticamente. E sobre a lei de cotas de aprendizes estará uma aba de lei dos aprendizes, da contagem dos aprendizes. Aqui fala da cota de 5% e no máximo 15%. O cálculo de aprendizes, porém, exclui as funções que exijam formação profissional de nível técnico ou superior. Ok? Exclui sim também do cálculo funções como cargo de gerência, direção, cargo de confiança também. Então ele não entra para o cálculo de formação profissional para aprendizes. Os trabalhadores sob regime de trabalho temporário também é excluído da base de cálculo. E os aprendizes já contratados também exclui-se da base de cálculo. E aqui, eu vou alterar. Aqui tem um total de 13 funcionários, excluiu 2 e a base de cálculo de 1. Então vamos alterar isso aqui para vendedor. E sim, demanda formação profissional. Pronto, ele alterou automaticamente aqui acima. Estava excluído 2. Então agora só tem 1. E aqui estava 12 e agora tem 13. Então um total de 13 funcionários, excluiu 1. Sobrou para a base de cálculo 12. Então na aba de cálculo eu acrescento 12. Então a cota mínima de 1 e a cota máxima de 2 aprendizes. Se ela for do porte ME, clica aqui, está dispensada pela lei devido ao porte da empresa. Se ela for do porte EPP, também estará dispensada pela lei. Se ela for empresa sem fins lucrativos com objetivo de educação profissional,
também estará dispensada pela lei. Porém, se ela for do porte demais e com funções acima de 7 acima, que demandam formação profissional, ela estará obrigatória na cota de aprendizes. Ok? Gostou? Deixa o like e se inscrevam no canal.